Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast. E hoje nós vamos falar sobre todos os livros que nós lemos até agora neste ano. O que pode acarretar em que este episódio seja dividido em duas partes, onde na primeira nós falamos sobre os livros bons e na segunda nós falaremos sobre os livros ruins ou medianos. Então, se você tiver a boa vontade de ouvir as duas partes, a gente agradece. Agora, por favor, roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, até o presente momento deste ano eu li 5 livros. Por favor, me compreendam, eu estou fazendo meu TCC. Então, existem coisas que eu li que não são livros e eu não posso contabilizar nessa contagem, que são os chamados artigos acadêmicos, por mais longos que eles sejam. Eles não são livros, tá? Então, vocês me perdoem pela minha quantitativa. A Anne deve ter lido 50, e é por isso que eu vou passar a palavra para ela agora dizer qual foi a quantidade dela. Nossa, você sabe que eu não sei quantos? Eu sei que esse ano, gente, eu li pouco no Kindle, tá? Então não esperem muito de mim. Eu li muito mais livros físicos esse ano. Eu li 20 livros no Kindle e eu acho que eu li 12. Então dá aí uma média aí de 32 livros. É o que eu li esse ano. Eu li muitos meus livros físicos esse ano, tirei todos eles do armário. E a dona Bloom fez questão de me encher de leitura. Então eu tive que ler os livros que ela me botou. A dona Bloom e a dona Paralela. Nossa, sim, verdade. Vocês estão acabando com a beleza da minha companheira de time. Não tá dando mais, ela não consegue respirar, sabe? O negócio tá difícil para ela, que ela tá ficando sem vida social de tanto livro que ela lê. Entendeu? Sim. Então, tá ficando triste a coisa. Vocês, por favor, manerem. Por mais que ela ame vocês, ela precisa descansar. Sim. Okay? Não, amiga, pra você ter uma ideia, eu comprei Uma Vida e Tanto. Eu tô muito ansiosa para ler o livro, mas eu tô tendo que passar um monte de coisa na frente que eu preciso ler primeiro para depois sentar e ler Uma Vida e Tanto. Tá certo. Bom, vamos começar a avaliar os bons livros que nós lemos esse ano até agora. Eu vou começar com um livro que eu estou lendo atualmente, que é Não Pisque, do Stephen King. Eu li 200 páginas dele até agora, são 456 páginas ao todo, então eu estou mais ali, mais ou menos nos 30%, 40% da leitura. E tem sido um bom livro até o presente momento. O Stephen King nos apresenta de novo o seu universo paralelo sobre a nossa detetive particular favorita, a Holly Gibney. E dessa vez a Holly Gibney se meteu com outro serial killer. Eu acho que ela gosta de se meter nesse tipo de história, porque toda vez que ela aparece no universo do King, ela tá atrás de um. É um negócio que é comum. Se você já leu todos os livros em que ela aparece, você percebeu que ela tem um imã, ela atrai esse tipo de gente doida pra ela. Como? A gente não sabe, mas é assim que funciona. E a Holly, que é a nossa versão feminina do Sherlock Holmes, ela tá investigando esse cara que mata pessoas inocentes em nome de outras pessoas que ele julga como culpados por uma morte injusta. Eu já dei alguns spoilers desse livro lá no nosso Instagram, sobre como que a trajetória desse assassino funciona, mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: Não Pisque é uma grande investigação policial, é um grande suspense. Não esperem sentir medo desse livro.
tá? Porque vocês são para terror, vocês são para o Stephen King esperando sentir medo. Quando alguém lê o nome dele numa capa, a primeira coisa que vocês pensam, porra, eu quero sentir medo. Esse livro não é um livro para você sentir medo. É um livro para você sentir aflição, é um livro para você sentir confuso, para você sentir raiva, para você se sentir até movido a tentar entender o porquê que a justiça dos Estados Unidos é uma merda, mas não é um livro para você sentir medo do assassino, porque o assassino não assusta. Por mais que sejam graves as coisas que ele faz, ele não assusta, tá? O que me assustou nesse livro, que são eu devo ressaltar, duas investigações policiais acontecendo ao mesmo tempo, dentro dessa história, foram os personagens que compõem a segunda investigação. Que eu vou evitar de falar o nome deles aqui, porque o nome desses personagens é um negócio que você tem que descobrir de acordo com os pontos que o livro interliga. Então é um spoiler muito grave que se eu der para vocês agora, vocês vão perder grande parte da graça da descoberta desses nomes e da história que existe por trás deles dois. É um casal de irmãos, e esses irmãos estão atrás de matar uma líder política ativista de um movimento feminista que advoga pela liberdade dos direitos reprodutivos das mulheres. E, principalmente no contexto dos Estados Unidos, advoga para que o aborto continue legalizado para casos de estupro, incesto, gravidez desejada, riscos de vida da mãe e entre outras situações. E esse casal de irmãos quer matar essa ativista porque eles são cristãos nacionalistas, muito obcecados pela religião deles, e eles acreditam que aborto significa assassinato. E eles acreditam que matando essa ativista, todas as outras pessoas no mundo que acreditam no aborto vão se sentir feridas pelo assassinato e vão ser desencorajadas a continuar perseguindo essa ideia de que o aborto deveria ser legalizado. Eu não vou entrar no mérito se a ativista está certa ou não nessa avaliação. O que eu quero dizer a você é o seguinte: a progressão que o Stephen King faz na descrição desses dois personagens, desses dois irmãos, me assustou por conta do fanatismo que eles demonstram e da forma como eles exercem o fanatismo deles ao longo da história. Porque é muito pegar muito para mim acompanhar dois participantes de uma seita tão pesada quanto esses dois, que acreditam tão piamente de que eles estão servindo a Deus, que eles são capazes de fazer qualquer coisa por esse serviço, que eles não têm medo de que Deus condene eles ao inferno quando a missão acabar. Eles consideram isso como uma possibilidade, mas eles não possuem medo disso. E é um negócio sinistraço para mim. Isso me assustou muito mais do que o assassino principal do livro. Mas eu ainda vou voltar para vocês com mais sobre esse livro. Eu não acabei de ler ainda, então, por enquanto, pelo que eu li, o que eu posso dizer para vocês é isso. Passando para o próximo, eu li Nas Garras do Perigo, da Corinne Genevieve. Apesar do nome, apesar do pseudônimo, ela é uma escritora brasileira, tá? E eu li esse livro por motivos de parceria com o nosso podcast. É um dark romance entre uma jornalista de fofocas e um cara que é o segurança de um mano que é um dos maiores lavadores de dinheiro do Brasil. Não é exatamente um mafioso, mas se comporta como um tal.
porque ele tem uma empresa, o chefe, do caso, o Bambam da história, ele tem uma empresa de jogos de aposta online e ele usa essa empresa para lavar dinheiro do crime organizado, que é ligado à família dele. E ele tem esse guarda-costas, que é o protagonista par romântico principal do livro, que mata pessoas que poderiam descobrir sobre as socatruas que o chefe dele faz, ou desaparece com elas da vista nesse mundo. Aí a história é realista no possível. Tem algumas situações ali dentro que são bem próximas da realidade palpável da classe média paulistana. A jornalista, que é a protagonista do livro, ela não é o tipo genérico de mocinha de dark romance que a gente encontra, que é aquela mocinha virgem, assustada, que está à espera de um herói e encontra um monstro e se apaixona perdidamente por ele automaticamente por motivos muito escusos. Não é esse tipo de história que nós estamos lendo aqui. É uma história mais dramática do que isso, uma história mais palpável do que isso. A forma como esses dois se relacionam é meio ridícula, sim, mas é um livro de dark romance, então você tem que desligar o seu senso de descrença, tá entendendo? Totalmente, para você conseguir aturar a quantidade de pataquada que tem na relação desses dois, porque é muita pataquada. É os diálogos assim que você olha e fala assim, meu irmão, não, você não fala isso pra uma pessoa, não faz sentido você falar isso, sabe? 10 horas da manhã, a pessoa acabou de acordar para trabalhar, você não vai falar que você vai cacar 37 centímetros de rola em cima da pessoa. Não faz sentido isso, tá? Eu quero deixar bem claro que isso não faz sentido. Depois que você acabou de matar de porrada o ex-namorado dela. Não faz sentido. Não. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sabe? Eu acho que não cabe. Acho que não faz muito sentido. Ele querer matar alguém. Enfim, o cara... Ele é um anti-herói. O nosso segurança, bombadão, extremamente tatuado. Ele é um anti-herói. Ele salva a vida da mocinha várias vezes. Ele salva a vida das pessoas aleatórias que estão no círculo dela também. Só para agradar o juízo da mulher. Não que ele esteja feliz com isso. Na primeira parte do livro ele está puto com isso. Que se vê obrigado a salvar a vida dos outros que cercam ela para manter ela protegida. Porque ela é uma desastrada que só sabe cair em cima da própria perna. Ela tropeça de várias vezes no livro, assim, excessivamente, por razões que eu não faço ideia. Eu acho que é uma tentativa da escritora de demonstrar fragilidade, mas eu não sei ao certo. É claro que ele tem um passado triste, óbvio, estranho seria se não tivesse. A mãe dele foi vítima de violência doméstica e ele era criança e ele teve que assistir essa situação toda. Então ele cresceu com esse trauma e por isso ele se mantém afastado de casos que são relacionados à violência doméstica e ele acaba se apaixonando por uma vítima de outra violência doméstica também. Que beleza, né? Que coincidência maravilhosa, não é mesmo? O final desse livro é uma das coisas mais ridículas que eu já... Mas o andamento do livro meio que salva ele. Então, é uma leitura divertida, às vezes plausível, mas o final é uma bosta. Ok? Vamos entender que o final é uma bosta. É isso. Próximo. Você quer falar alguma coisa, Anne? Amiga, eu estou contemplativa aqui depois disso tudo. Ok.
Próximo livro da lista é Fruto Podre, do autor brasileiro Caio Lima. Eu também li esse livro por motivos de parceria, mas eu queria ler esse livro mesmo, então mesmo se o Caio não tivesse feito parceria direta com o podcast, eu teria lido. Talvez em outra ocasião, não no lançamento, mas eu teria lido. Esse livro, ele realmente é o tal do Puro Sucos Brasil, sabe? Mas é um Brasil muito específico, é um Brasil carioca. Esse livro é bairrista pra cacete, ele é muito carioca, e ele se passa numa área muito específica do Rio, que é a parte rural do Rio de Janeiro, a periferia rural, que é a região da Baixada Fluminense, que, por coincidência, é a região onde eu vivo, é a região onde o Caio cresceu, e por conta disso, existem coisas no livro que você, quando for ler, você não vai reconhecer muito bem o Rio de Janeiro ali naquele cenário, caso você não tenha visitado essa parte da cidade, que é extremamente diferente da capital. Então, existem coisas extremamente particulares aqui na Baixada que não são encontradas na parte de cima. A ambientação desse livro é um presente, o Caio realmente deu um show, o tipo de coisa que só alguém que viveu como parte desse cenário poderia conseguir escrever. A história em si do livro, os protagonistas que nós temos são completamente caóticos. É uma história sobre amor, sobre traição, sobre descoberta de sexualidade, mas também é uma história sobre traumas, sobre religiosidade, e eu classifico que também seja uma história sobre o medo. A gente tem um assassinato bastante gráfico, bastante escroto, logo na abertura da história, que a história não é contada de uma maneira linear, ela caminha entre eventos do presente e eventos do passado, de uma forma meio torta, de uma forma meio sinuosa, através de simbologias. Então, você pode se ver como um pouco confuso sobre a linearidade dos eventos ali dentro do livro, mas isso não prejudica a grandiosidade da obra. Eu dei 10 para essa obra, ela realmente merece essa nota, ela é boa do início ao fim, não existe uma coisa defeituosa nela que seja extremamente aberrante, então por isso eu dei essa nota tão grande. Eu recomendo vivamente que vocês leiam essa história. Ela não é tão rápida quanto os outros livros do Caio, mas ainda assim ela vale a pena. Então, é o tipo de leitura com a qual você tem que ter uma certa paciência. Mas, de qualquer jeito, eu recomendo. A Cabeça do Santo, que eu acho que vai ser um livro que eu e a Anne vamos falar em comum aqui, de Socorro Acioli. Nós lemos juntas com o nosso clube de leitura do nosso podcast. É um dos melhores livros do ano para mim. Ele vai ser lembrado para mim durante muitos anos. É extremamente engraçado. O drama do livro é respeitável. Dá para você sentir duramente todas as penas que esses personagens passam. O nosso protagonista é extraordinariamente muito bem arquitetado. O final dessa história é um deleite. É justamente o que a história precisava, mas ainda deixa uma esperança de que existem ainda coisas melhores a serem descobertas naquela cidade. Candeia e sua ambientação é um espetáculo à parte. Eu estou muito ansiosa para conhecer o restante das histórias da Socorro Acioli. Oração para Desaparecer é um dos que eu quero ler assim em breve. Não são universos interligados, mas ambos se passam no Nordeste. Eu percebi que eu gosto muito de ler sobre o Nordeste. Eu gosto muito de comprar livros de escritores do Nordeste. Porque
geralmente são compostos de uma grande viagem. É como se eu viajasse para outro lugar muito mais profundo que sem precisar mover meus pés para fora de casa. E isso é maravilhoso. A forma como a minha imaginação se expande atrás desse livro é ótima. Então é isso. Leiam, tá? Leiam A Cabeça do Santo. Se encantem por essa história como eu encantei, porque ela merece todas as boas críticas que ela recebeu até o dia de hoje. Marcados, da Marina Teixeira. Um grande salve para a Marina, que é a nossa apoiadora e que é uma grande novelista. Assim, ela escreve muitas novelas e todos os enredos de todos os livros dela aparecem em uma novela da Globo. E o tipo de novela boa, sabe? As novelas que tinham quando a gente era mais novo, tipo Avenida Brasil, essas paradas assim. E os livros dela caminham muito num contexto parecido com aquele estilo de novela. Marcados é uma história sobre traição também, mas traição familiar nesse caso. Sobre crime, é uma história sobre crime, é uma história entre vários tipos de crimes diferentes, mas também é uma história sobre amor, que pauta vários tipos de amor diferentes, vários tipos de discussões importantes da sociedade, e tem vários tipos de diálogos muito contundentes sobre uma realidade brasileira que se mistura ao mais pobre dos pobres até a elite corrupta, extremamente interessada em destruir o mundo a qualquer custo, contanto que eles ganhem dinheiro, que é retratada dentro desse livro. Esse livro é um livro divertido? É um livro divertido. É um livro que é muito grande? É um livro muito grande. Eu arrisco dizer que é um livro que ele é excessivamente grande. Ele não precisa ser tão grande. Mas eu entendo o porquê ele é deste tamanho. A Marina gosta de pesar a mão em certas coisas e de vez em quando isso vale até a pena. Mas sabe quando você sente que essa história está demorando para poder andar? É o caso dessa. Mas isso não é uma coisa negativa de todo. Eu dei 8 para esse livro. Eu dei um spoiler imenso na resenha do Instagram, mas eu vou repetir aqui. O vilão desse livro sofre muito menos que o herói. E isso é muito esquisito. Eu não gosto desses tipos de final. Eu prefiro que o vilão sofra o que ele merece e que sofra bastante. Porque se você me faz odiar esse personagem durante o livro todo, o mínimo que eu espero é que você me dê algo para que eu tenha um certo comemoração de um certo valor sádico, mas eu não tive isso com esse livro. Mas isso não quer dizer que existe um livro ruim, ok? E finalizando a lista, eu vou falar de um livro que eu abandonei, mas eu vou voltar para ele em breve. É o mangá, que é o Vampires, da Kili. E o Vampires está no volume 1 ainda, então eu acho que eu vou precisar ler o segundo volume para conseguir juntar algumas peças que aconteceram até o presente momento que eu abandonei esse livro. Eu não entendi. Talvez as respostas estejam no segundo volume. E para isso ser verdade, a história vai precisar de um grande flashback ali dentro, que eu espero que a pessoa que escreveu faça, porque senão vai ficar muita coisa perdida ali no meio do caminho. Mas essencialmente fala sobre a história de uma vampira
que o sonho de consumo dela é morrer. Não, vocês não ouviram errado. Ela quer morrer. Porque ela está presa no corpo de uma adolescente há, sei lá, 200 anos. Ela já fez tudo que ela tinha para fazer. Ela está cansada do mundo dos humanos. Ela não tem mais quase nenhum parente. Só que ninguém mata ela porque ela tem uma cara de uma criança. E as pessoas ficam com pena. E acham que ela não é perigosa. Essa vampira encontra uma menina que tem uns 15 anos. Acabou de perder a avó. E por pura coincidência, a avó dessa menina era uma exímia caçadora de vampiros, chegando a ter uma espada especial que foi abençoada pelos deuses, que é capaz de matar para sempre qualquer vampiro existente. As duas se conhecem. Isso é uma sinopse, tá, gente? A vampira vai lá e pede para a adolescente matar ela com a espada da vovó. E a adolescente se recusa. E ao longo da trama, elas acabam se apaixonando. Por quê? Porque sim. Dane-se. Fonte, não foi preciso. Não foi preciso. É um mangá adolescente sobre vampiros. Você vai pedir coerência de uma história dessa. Não vai pedir coerência de uma história dessa. Entendeu? E a diversão principal desse mangá é a gente acompanhar a trajetória dessa vampira que come como um hipopótamo. Meu Deus. Ela come muito. Ela passa boa parte do mangá comendo. É a atividade favorita dela. Ela não dorme, que ela é uma vampira, ela não precisa dormir, não é mesmo? Então ela fica sentada olhando para o ontem, esperando a outra acordar. Entendi. E ela tem e como todo bom vampiro, ela gosta de morder pessoas. E na parte que eu parei do mangá, já tinha mordido a besta da menina umas 3 vezes e até o presente momento ela não tinha conseguido transformar em indivíduo. Não sei qual é o critério da situação. Bicha, mas a mulher é um calango? Acontecer. Ô, pelinha dura da molecha. E eu sei que a transformação não rolou ainda. E eu não sei nem se vai rolar. Mas é isso. Detalhe importante, antes de você falar pra Anne. A mãe da protagonista, que é humana, acha o romance das duas a coisa mais fofa do mundo. Primeiro, ela trata a vampira como se fosse uma nova filha. E depois ela meio que aceita que a vampira é uma espécie de nora dela. E ela começa a ceder favoritismos para essa vampira muitos maiores do que ela cede para a filha dela. E você fica se perguntando, caraca, meu irmão, entrou uma desconhecida na tua casa no dia que a tua mãe morreu. Essa desconhecida tem mania de morder a tua filha, come que nem uma desesperada, vive dentro da tua casa, usando as tuas coisas, e você não acha isso nem um pouco estranho? Pelo visto, não. E é isso. Tá bom. É isso. Anne. Puxa vida. Que ponto estamos chegando? Eu vou começar a minha lista, amiga, de trás para frente, porque, como eu falei, eu li bastante livros de parceria, então eu não tive contato com livros tão ruins assim. Então, na minha parte de ruins, tem um único livro que no começo do ano eu me atrevi a ler algo muito duvidoso. Não é que eu já esperava que fosse o melhor livro do ano para mim, mas eu imaginei que fosse uma leitura simples, rápida, eu ia ler rapidinho, ia
guilty pleasure, sabe? Você ia ler, pronto, acabou. Ai, top, próximo. Aquele livro que é só para você não pensar em nada, só para jogar um romance. Que foi O Amor de Outro Mundo, da Ili Mello. Não sei se é a Ili Mello ou Ili Mello, porque eu acho que é um pseudônimo. Mas é uma história assim. Vamos fazer um jogo de imaginação. Eu sou uma autora e eu vou juntar o mundo de Avatar com Indigos. Peraí. Avatar do James Cameron ou Avatar do James Cameron. Puta que pariu. Tá, Avatar com Indigos e M-Preg. Para quem não sabe o que é M-Preg, é gravidez masculina. Gente, junta tudo isso, é claro que não vai ser coisa boa, né, gente? Pelo amor de Deus. Por quê? Por quê? Amiga, nós estamos falando de um cenário pós-apocalíptico, uma distopia, onde... Ai, gente, a Terra tá aqui, mas tipo assim, a gente tá um caos pior do que já estamos no momento, e esse planeta desses indigos, eles estão numa escassez de pessoas e tudo mais, e eles precisam de pessoas para casar com os militares e acabar repopulando o pessoal, o povo, né? Aí eles fazem um acordo um acordo intergaláctico, que eles meio que fazem um Tinder para dar um match ali para as pessoas se casarem. E aí a galera ganha uma grana para isso. Gente, a gente capitalismo, né, gente? O mundo acabou, mas o capitalismo continua, tá entendendo? Sim, puta que pariu, é verdade. Aí a gente tem esse carinha que ele é um gênio, tipo, do hacker, e ele tem uma família muito ruim mesmo, que acaba vendendo ele para esse general, né? Ele é vendido, nada do que aconteceu lá foi de acordo com ele. Ele vai morrendo de medo, chega lá, ele descobre que o novo planeta é um ótimo planeta, 3 vezes melhor que a Terra, muito mais... gente, é só vocês imaginarem o Avatar, o primeiro filme. É isso. Só que, e realmente, a gente tem os gigantes azuis, só que eles são indigos, e aí a gente tem esse tal humano. Aí a história... amiga, é um pornô alien. Eu percebi. Basicamente. Na verdade, é literalmente, gente, um monster romance e tudo mais, só que é gay. Não pode nem ser chamado de gay, porque, tipo assim, não é que é um mundo apocalíptico Como é que acontece? Como é que acontece a gravidez, então? Então, porque tem as pessoas... Tem 3 tipos a biologia é diferente. Aí tem os humanos que conseguem engravidar, entendeu? Como eu falei, é um mundo, é uma distopia. Até então, amiga, eu imaginei que eu ia entrar numa história tranquila. Ia ver, sentar, ler e falar assim... enredo? Sim, amiga, é livro para você sentar, ler e falar assim... Ai, que merda. É isso. Eu gosto de alguns livros assim, sabe? Às vezes eu gosto de ler umas coisas assim. É bom a cabeça para esparecer. Ok. Eu entendi. É como assistir um filme trash. Eu entendo. Só que acontece o seguinte: a sinopse que você me deu me deixou tão confusa que eu não sei se eu ia conseguir abstrair o suficiente, sabe? Porque eu tenho também não. Perguntas. Esse é o problema, eu também não. Eu tenho muitas questões, entendeu? Eu tenho muitas questões. Muitas. E eu acho que isso ia ser um problema na hora de...
Mas enfim, continua. Cara, eu estou muito acostumada com livros de shifter, esses negócios e tal. Então eu falei, puta, não vai ser tão diferente. Foi completamente diferente. E foi um livro ruim. Não foi um livro bom. O livro, ele é muito... Amiga, ele é um livro, assim, que ele é grande e não precisa ser, porque poderia ser facilmente um livro de 80 páginas. Porque existe lá toda a questão dessa família, e você já sabe, é tipo uma Cinderela. Horrível. Eu não gostei e me tirou totalmente da minha vibe de ler um livro ruim, que eu no final falasse, legalzinha a história, viu? Horrível, péssimo. E não contente, gente, eu li o segundo livro. Não contente com o primeiro, só que o livro é tão ruim que eu não consegui finalizar. É isso, gente. Beijo. Meu Deus Agora do céu, por que ela... Sim. Agora que a gente já tirou o elefante da sala, agora eu vou começar a falar sobre os livros que eu não é que eles são medianos, eles são bons, só que eles não são o brilho dos meus olhos, sabe? E aí eu vou explicar os porquês. Eu vou começar com Toda Pra Mim, da Laila Sage, né? Que é o livro da Paralela, e é o segundo livro do Rancho Rebel Blue. Gente, meu conselho é, se você quer ler alguma coisa de cowboy e tal, nunca teve contato com o gênero, e você está lendo de uma editora grande, a Lara Sage ela vai ser perfeita para isso. Porque ela é uma escrita super simples, é bem rápido de você entrar na história, os personagens são super legais, a cidade pequenininha é muito bonitinha, encantadora e tal. A história, que até então são 3 livros, mas na verdade a série são 4, eles são todos conectados, então você não tem como você ler um só. Até pode dar, mas você vai ficar um pouco confuso e não vai te dar toda a experiência, tá? Esse segundo livro é o livro do Wes. O Wes é o terceiro filho, e o terceiro não, é o segundo filho, é o filho do meio. E o que acontece? Ele tem toda a síndrome do filho do meio, que é, ai meu Deus, eu tenho um irmão mais velho, que vai ser dono disso aqui tudo, e tenho a Amy, que é a única filha mulher, é a caçula, que todo mundo bajula, todo mundo protege, ela é atleta e tudo mais, e eu sou só eu, né? E aí, a história dele, ele tá construindo uma pousada no rancho, e aí ele acaba contratando uma designer de interiores que mora fora do estado, né? Ela vem para a cidadezinha para poder fazer esse projeto. E aí é o projeto da vida dela, ela acabou de se separar e acaba se envolvendo com Wes na primeira noite. Então a gente já tem aquele clássico de comédia romântica, que é onde as pessoas ficam e depois você descobre que, na verdade, o cara é teu chefe, né? Então ela fica completamente assustada, enquanto ele, que é um Golden Retriever de ótima qualidade, fica, nossa, essa gatíssima me deu mole, eu beijei ela e ela ainda vai trabalhar comigo. E não leve isso pro lado ruim, porque ele não assedia ela, ele é muito tranquilão, ele deixa ela à vontade e tal. Ela que é a parte mais difícil dos dois, porque ela tem muito medo, ela passou por um relacionamento muito ruim para ela, e ela foi literalmente abandonada pelo marido. E o livro é bom, mas eu acho que ele não é tão bom assim. O livro, ele é um fast burn, a exceção dos livros da Laila Sage está sendo realmente só para mim, mas eu sei que o livro da Khan provavelmente vai ter esse mesmo esquema, porque é de segunda chance, mas os livros são super rápidos, então acaba que fica faltando peças no meio do caminho que a autora não consegue ligar, porque o livro é muito pequeno, a história é muito curta, e ela é muito rápida, acontece várias coisas ao mesmo tempo, então você acaba sentindo que está faltando partes, e a história só vai te contando aquilo ali que precisa para no final eles ficarem juntos. É um bom livro para você sentar e esparecer, vai ser um bom livro, uma boa leitura, mas pelo menos esse aqui, Toda Pra Mim e Feita Pra Mim, que é o primeiro livro, são livros que eles não vão te impactar de uma forma que você vai ficar, uau, nossa,
favoritado. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. E como eu falei, talvez se para você for um primeiro contato com livros de cowboy, pode ser sim que ele vire seu favorito. Eu que já sou cavalo de Troia, muito velha nesse tipo de gênero, então para mim são livros bons, mas são livros que não ficam presos em mim, sabe? Aí seguindo, a gente vai começar a falar sobre a série dos Garotos de Tommen, né? Então eu trouxe aqui o Keeping 13 e o Redeeming Six, que são, respectivamente, o segundo livro e o quarto livro. Aí vocês perguntam, por que você juntou os dois? Porque eu tenho pequenos problemas com esses segundos livros da Chloe Wash que me incomodam um pouco. As primeiras histórias são muito boas, só que aí a segunda parte das duas histórias me relembra por que é um livro adolescente. Isso quer dizer que vai ser ruim? Não, mas ele vai te jogar na sua cara que talvez você não seja público-alvo. Os dois livros, eles têm pequenos problemas que me incomodaram muito, como, por exemplo, a história, como as duas histórias, primeiro, o dos 13, né, dos 13, é a história do Shannon, da Shannon e do Johnny. A história desse lado 6, né, o 6, é do Joe e da Aoife, que, aliás, eu demorei muito tempo para saber que era a Aoife, tá, galera? Porque para minha cabeça era a Off. Mas papo pra outra coisa. Eles acabam que a gente tem a história da família, então a gente tem acontecimentos que acontecem nos dois livros, tá? Que é um acontecimento que vai acontecer uma virada de chave para os dois personagens. E no livro da Shannon, que é do romance da Shannon, a gente tem contato com o bullying, e o livro do Joey, a gente tem contato de uma pessoa que é adicta, né, que é com drogas. O que me incomoda? A gente tem um terceiro irmão, que é o Darren, que ele aparece nos dois livros, e ele é tratado de uma forma que é entendível pela condição da família, já que a família tem problemas de violência doméstica, tá? É um dos gatilhos que tem no livro. E quando esse irmão, que é o mais velho, que acaba largando tudo, que já foi abusado sexualmente, volta e ele quer tentar consertar as coisas que ficaram e também proteger os irmãos, ele é completamente afastado, então os irmãos, os dois, né, odeiam ele, e eles não querem falar com ele, e eles estão super magoados, e é entendível, mas, tipo assim, tudo que o Darren faz é um problema. Tudo. Se o Darren não deixa fazer alguma coisa, ele é controlador. Se o Darren fala alguma coisa, você não manda em mim, que não sei o quê e tal. Gente, me incomoda muito, porque esse aqui a gente tem aquela falha, sabe quando a gente fala de romance adolescente, que tem aquela história dos pais fantasmas? Então, nessa série, a gente tem os pais que só aparecem e são bons quando a autora quer te mostrar que esses pais são muito legais, muito cool, sabe? A gente tem uma cena no segundo livro do Joey, que é quando ele vai para a reabilitação, porque o cara é viciado em drogas, certo? Então, quando ele vai para a reabilitação, ele fica 3 semanas e o irmão chega e fala assim: olha, eu acho que o Joey não tá pronto para sair, é muito pouco tempo, eu acho que ele vai ter que ficar um pouco tempo a mais. E o Joey até tem um motivo para sair, só que todo mundo fica assim: não, mas o Joey pode sair, o Joey é forte, ele consegue. Galera, eu não sei se você sabe, mas assim, ter o vício em alguma coisa, principalmente com drogas, e a gente tá falando de droga tranquila, tá? A gente tá falando de heroína, o cara se injetava, tá? Então, assim, não é simplesmente o cara falar assim, não, puta, ele vai ter uma família agora, ele vai se controlar. Não é só um querer, sabe? Eu acho que isso acaba afetando muito a minha visão sobre o livro, sobre como a autora tenta romantizar esse lado, esse primeiro amor incurável, que vai curar tudo, que vai salvar tudo, que vai fazer tudo dar certo. Eu acho que me incomoda muito, e principalmente a Aoife, que, spoiler, tá? Se você quiser, pula 10 segundos aí. Ela engravida, e aí ela tá muito mais preocupada com o Joey do que com o filho dela. Então ela fica vários tempos falando pro Joey: você tem que melhorar pra gente conseguir viver. E não tipo assim, olha só, amigo, a gente tem que
você tá doente, você precisa melhorar, porque a gente vai criar uma família. Não, é literalmente, Joey, eu não vivo sem você, eu preciso que você se cure. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Sinceramente. Enfim, mas eu gostei dos livros, tá? Isso foi só as minhas críticas. E aí vamos voltar pro lado de... Ai, amiga, que me irritou muito essa parte. Não tem como. É porque você não tem mais 16 anos. É, exatamente. Isso que... Exato, eu sei que é por isso. Se você tivesse 16 anos, Eu você ia achar o lindo. máximo. É. E você ia estar concordando. Inclusive, você ia estar verdade. falando assim: eu me sinto muito aí, eu me identifico muito com ela. Meu Amiga. Deus, o Joe. Você ia estar assim. Total, amiga. E nesse Só que daqui... você não tem mais 16 anos. Aí eu começo a pensar, e eu ficava assim, o Darren, super, porra, ele não pode sair daqui. Aí a mãe do Johnny aparece, não, mas ele consegue, ele não pode deixar a Ifa nesse momento. Ah, vai lá te lascar, mulher, pelo amor de Deus. O cara é viciado em droga, gente. Ai, gente, eu só lembro das amigas que eu tinha que estavam lendo Bel Desastre e eu tinha que ficar ouvindo a som da família Maddox. Da quantidade de problemas que aquela família tinha. E eu ficava falando assim, meu Deus do céu. Mas como é que vai acabar essa série, gente? Né? Então. Acaba com todo mundo morto. Essa série parece muito com Bel Desastre. Parece muito que vai acabar com todo mundo morrendo. Olha, pois é. Enfim. Tá. Aí eu vou passar para um outro lado de cowboys, né? Esse é um bom livro de romance aquiliano, tá, galera? Então, se vocês querem ler um bom romance de cowboy aquiliano, Domado pelo Cowboy, tá? Da Ina Medeiros. Gente, esse título aí não ajudou muito, não, valeu. Amiga, é romance. Não, porque o título dá a impressão de que. Se liga só, você tem um cowboy e um outro cara. Você dá a impressão de que com esse título, que o cowboy simplesmente pegou um laço, rolou pra lá, rodou pra cá, jogou no pescoço do maluco e levou. Tem uma cena assim. Ah, tá. Então parabéns. É por esse título. Nossa, tem uma cena assim, mas é porque eles são implicantes. Não, porque o título, entendeu? Sim. Você tem que ver o título que você dá para as coisas, porque o título entrega. É importante, enfim, é importante. Uhum. O título é importante. Então. É uma série, tá? Aqui a gente tem 3 livros. Esse é o primeiro. É um bom livro, porque ele começa a história do Jace, que tem essa família. E ele tem os irmãos dele, né? E do outro lado tem uma rixa de muitos anos do pai deles com o vizinho. E eles dois são cão e gato, mas eles são amigos. Então, a gente tem eles quebrando a cerca um do outro, aí eles ficam se xingando, e eles vivem para isso. Em paralelo, a gente tem o Jace que saiu da cidade pequena, porque ele não se sente confortável, e ele não tem uma boa relação com o pai, e ele não sente que ele vai ter algum dia, porque ele não é de campo, entendeu? Só que acontece umas coisas na vida dele, ele volta. Acontece o ponto aqui é que ele também acaba se tornando viciado em drogas, tá? E aí a mãe dele que acha ele na situação que tá, e ele vai para fazenda como forma de reabilitação. Ele tá fazendo todo tipo de acompanhamento, com terapia e tal, só que a mãe não conta pro pai. Então, todo mundo acha que ele tá lá por umas férias. E aí ele acaba encontrando o Dylan, que é o melhor amigo do irmão dele, e eles meio que... E aí, eles são cão e gato e tal, só que o Dylan se aproxima muito do Jace, e ele acaba sendo até uma parte importante para ele poder entender que a vida dele não é só as drogas, não é só a cidade grande, que a cidade pequena pode servir para ele, e também acaba aproximando ele com o pai, que ele não tem uma boa relação. O livro é muito bem construído
com isso. Não fala só sobre o romance, fala sobre aceitação, fala descoberta da bissexualidade, porque o Dylan é um personagem bissexual, tá, galera? Porque ele gosta e gostava de mulheres, e aí ele conheceu o Jace e percebeu, olha, até que eu também gosto de homens. Pois é. Então a gente tem essa descoberta da bissexualidade, a gente tem toda essa questão familiar. Os pais são muito engraçados. Eu acho que essa foi a melhor parte, foi essas briguinhas que eles têm. E como também, quando o pai do Jace descobre sobre as drogas, e aí, do nada, ele surta, e aí ele vai atrás do amigo, e eles têm um toque secreto, né, que é um assovio, e eles vão para uma cachoeira, eles conseguem se resolver, e aí eles se ajudam para o pai do Jace aceitar e tudo mais. É um bom livro, é um ótimo livro, aliás, mas não é um 5 estrelas, não é um 10. Mas ele tá na margem, entendeu? Então ele tá lá, 6,5. Entendeu? E é isso, esses foram meus livros bons, mas não ótimos. Quando a gente descer mais, aí agora a gente vai falar dos bons mesmos. Então eu já vou começar com o Binding 13 e o Saving Six, que são os 2 primeiros livros lá da Shannon e do Joel, que para mim são ótimos livros, ótimos começos de livros. Eu acho que o Binding 13 é uma ótima começo de série, é um ótimo livro, é um puta de um livro. Também, 600 e poucas páginas, é claro que é um puta livro, entende? Mas é muito bem construído. Controvérsias. Ai, amiga, eu achei um bom livro. Não, eu tô falando que nem todo livro de 600 páginas é um bom. Ah, não. Foi uma parte. Foi irônico. Entendeu? Entendeu? É um puta livro, porque é muito grande. Ah, tá. Porque história. Nem sei. Muito grande. Olha, se vocês querem um conselho, eu quero começar essa série. Pô, gente, pega o e-book. Porque para carregar esse calhamaço, porque não é só o primeiro que é grande, o segundo é grande, o quarto é grande, entendeu? Só o terceiro e o quinto que são razoáveis. E nós estamos falando de mais de 400 páginas, tá? Então, assim, é melhor você pegar em e-book, você vai ler muito mais rápido do que ler nos físicos. Mas, enfim, são bons começos de série. Como eu falei, são livros adolescentes. Então, se você não é o público-alvo, você não tem 16 anos, é bom você entrar de cabeça na série com mais leveza, para entender que os primeiros amores aqui são os amores da sua vida, e é isso que vai te salvar e tal, não sei o quê. E o Johnny é um puta cara, um puta, tá? Muito, essa história de bad boy e tal, não sei o quê. O Johnny, ele é um Nathan Scott. Se você gosta de série anos 2000, você vai amar esse livro. Se você gosta de One Tree Hill, você vai amar. É um Nathan Scott perfeito, tá? E tem umas cenas muito engraçadas. Eu tô no livro do Gibbs, que é o alívio cômico, né? Que é o último livro que foi lançado, né? O que é o também Seven. Só que assim, gente, no primeiro livro, o Gibbs é o máximo. Sério, é muito bom. No segundo livro, você acha assim, legal. No livro do Joey e nos 2 livros do Joey, você já tá cansada desse personagem. Cansada. Porque você fala, cara, esse cara, ele é um idiota. Um cabeça de vento. Então eu estou bem animada para ver o que vai acontecer no livro dele. Mas, como eu falei, são 2 muitos bons livros. O livro da Shannon, que fala sobre bullying, é muito bom. Tem umas cenas que dá um pouco de engulho, sabe? Umas cenas de bullying mesmo, que ela sofre. E eu fico muito feliz de ver ela crescendo conforme o livro vai passando, e principalmente no segundo livro. Porque nesse começo do livro ela é uma pessoa muito tímida, ela é uma menina que precisa florescer e ela acaba florescendo no livro. É muito bom, tá? Aí agora a gente vai falar sobre um dos meus queridinhos também, que é Um Toque de Escuridão e Um Jogo do Destino, da Scarlett St. Clair, que é da saga do Hades e da Perséfone, tá? Como nós já estamos falando, a gente vai falar sobre o romance do Hades e da Perséfone. A Perséfone, como na história, foi presa pela mãe dela,
numa redoma de vidro, mas acaba fazendo um acordo onde ela consegue ir para a faculdade, fingindo que é uma humana, e viver na sociedade, né? Só que a Perséfone, ela não tem poderes. Ela é uma deusa que não tem poderes. Ela não sabe qual é o poder dela e os poderes que ela consegue fazer, né? As magias que ela faz porque ela tem como se fosse uma extensão do poder da mãe dela. E aí ela acaba numa noite indo numa balada que é literalmente uma balada do Hades. E eles se encontram e é como o destino, né? Um Toque de Escuridão é o livro na versão dela, enquanto um Jogo do Destino é na versão dele. E aí, tanto esse que é o primeiro quanto o segundo, eles são complementares. Então, a gente acaba lendo no segundo livro o primeiro, basicamente, mas só que com mais informações da parte do Hades e como ele se sente. Então, num Jogo de Destino, a primeira vez que eles se encontram, o Hades consegue ver o fio que interliga as almas deles. E ele fica completamente embasbacado com aquilo, e ele fica com o desejo floresce muito mais, e toda vez que eles se veem, essa força, esse fio os puxa mais perto, né, nesse desejo. É um bom livro, é um ótimo livro, aliás, né, mas é uma fantasia, galera, então se vocês devem saber que eu não curto tanto, mas eu acho que é tão bem feito que eu acabei curtindo. O primeiro e o segundo livro tem um toque muito mais romântico do que o terceiro, por exemplo, né? Que começa a parte realmente da fantasia. Porque nesse primeiro e no segundo livro, a Perséfone está descobrindo os poderes dela. Então a gente acaba vendo que ela vai florescer esses poderes, certo? E no terceiro livro ela floresce ainda mais. Então você vai ver ela tentando controlar e tudo mais, com a ajuda da Hecate. Então, assim, são coisas que vão se construindo. O universo ele precisa de tempo. Então, no segundo livro, no terceiro, a gente vai conhecer um pouco mais sobre Afrodite, sobre o Apolo. E é um puta livro, é muito bom. Ele literalmente foi um 10, o primeiro e o segundo livro. Eu li numa rapidez completa, não sei como. Eu comi. E aí, no segundo livro, eu tive um susto, porque tem um mapa. Aí eu falei, meu Deus do céu, é realmente uma fantasia. Mas é uma fantasia muito boa. Então, por favor, deem atenção à Scarlett Santa Clare, porque essa mulher merece. Agora a gente vai para a nossa leitura conjunta, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, que com certeza também é um dos meus livros favoritos do ano. Quem sabe o favorito, porque o livro é muito bom, ele é surreal, a escrita dele é muito boa, a construção é muito boa, a linearidade com que a história é contada é muito boa, culturalmente é um livro riquíssimo, então se você não teve contato com nenhuma outra leitura que fale sobre o Nordeste, eu recomendo que você leia e tenha contato com essa cultura tão maravilhosa. O livro fala da cidade de Tauá, que é a cidade onde o meu pai nasceu, então foi ainda mais especial. Quando eu lia que falava sobre Tauá, eu ficava, meu Deus do céu, eu conheço essa cidade. E aí é uma sensação de aproximação muito grande. Eu reconheci muitas coisas que eu vejo na minha família, que é uma família de nordestinos. Eu conheci muita coisa que eu vejo na minha avó, em tradições, no que ela fala, na parte do catolicismo também, como rege a fé da minha avó, sobre as romarias, tudo isso. É muito bom, é um livro muito bom, que fala muito sobre coragem, sobre ter esperança, sobre como a vida passa, como o amor como o amor é moldado, como a vingança pode acontecer de uma forma muito inesperada, sabe? E que coisas boas e ruins acontecem ao mesmo tempo. E é tudo muito rápido, e é assim que é a vida. Sério, a Socorro Racioli é uma grandíssima escritora que merece completa atenção, porque é um presente ler a história dessa mulher, tudo que ela escreve. Inclusive, eu quero também ler os outros livros dela com mais rapidez do que eu imaginaria, porque quando eu peguei esse livro eu fiquei com medo de não gostar, de ser uma leitura arrastada, e pelo contrário, gente, eu li isso aqui
praticamente numa sentada, porque é muito, 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 muito bom. Eu dei um tempo nele, né, no meio, para acompanhar todo mundo e a gente poder fazer as pausas, né, para a gente comentar e falar. Mas o meu livro está completamente anotado, completamente riscadinho, cheio de anotações, e ele tá a coisa mais linda, sério. Eu sou apaixonada. Aí eu tem só mais 2 leituras que são de muito bons. Eu vou falar mais breve de Só Pra Mim, da Laila Sage, que é o 3º livro, é o livro do pai solo, que é do Gus, e da Ted. Ele, apesar de ser, como eu falei, os livros dela são fast burn, né? São livros rápidos no romance, mas a gente tá falando de um enemies to lovers, eles se odeiam e eles ficam se provocando o tempo inteiro. E eu comecei esse livro achando que ele seria o pior da saga, porque a Ted me irritava muito, e essa dinâmica de aproximação forçada não me agrada muito nesse livro, principalmente, já que o Gus é um fazendeiro já, tem super contato, mas ele divide a paternidade com a mãe da Riley, e eles são amigos, mas a mãe da Riley, que é uma estudante de direito, precisa passar no OB, e aí ela meio que vai para uma outra cidade para fazer um intensivo e acaba deixando a menina aos cuidados somente dele. E aí ele meio que se confunde nos horários e não consegue dar conta. E o pai e os irmãos, para não sufocar ele, né, quando percebem que ele está precisando de ajuda, eles meio que fazem uma intervenção falando assim: olha, meu irmão, se você não arranjar uma babá, você não vai mais cuidar do River Blue, hein? Não vai cuidar mais do rancho. Aí ele fica assim: como assim, gente? Vocês estão me obrigando a contratar uma babá porque vocês querem. Tudo bem que ele precisava, mas eu não gostei nem um pouco dessa abordagem. Mas conforme o livro vai se passando, conforme a gente vai vendo a Ted se aproximando da Riley, as interações do Gus da Riley e a Ted, e o Gus e a Ted, você vai entendendo muito bem a construção do livro. O livro também fala sobre problemas de paternidade, já que a Ted foi abandonada pela mãe, sobre como ela se sente insegura, porque a melhor amiga dela vai casar, e ela já não é mais a prioridade da melhor amiga dela. Como ela sente medo que o pai dela tá mal e ele pode vir a falecer. Então, são coisas que vão se juntando ali e vão criando muita profundidade. E no que eu tinha de problemas com Toda Pra Mim, que tinham partes faltando, em Só Pra Mim, a gente tem essas partes se complementando de outras formas. No final do livro, tem uma parte que a autora fala que ela dedicou o livro completamente para o pai dela, porque foi onde ela achou que era o coração da história. E é realmente essa parte que eu acho que os problemas da vida da Layla que influenciou o livro foi literalmente o que deu a maior vida para esse livro, para a gente entender como funciona o relacionamento do Gus e da Ted e como é o relacionamento mais maduro do mundo. Eles se odiavam, eles se provocavam o tempo inteiro, eles são cão e gato, mas eles são um cão e gato muito maduros, eles conversam, eles sentam. Aliás, é por isso que eles se aproximam, porque eles conversam. Você tá entendendo? É muito bom. É maravilhoso. E acaba que não tem aquela história de comédia romântica que em algum momento alguém vai fugir, porque não tem isso. A Ted, ela tem um momento dela quando ela acaba o verão, que ela precisa de um tempo, e o Gus aceita numa boa, e depois você tem uma cena muito linda do Gus com Amos, que é o pai dele, e depois a Ted com o Hank, que é o pai dela. E é muito, 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 muito bom. Eu terminei hoje, inclusive, e é um favorito. Eu achei que realmente é o melhor livro da Layla. Então, se você quiser ler só um livro, leia Só Para Mim, porque é o melhor livro da série. E eu queria fazer uma recomendação rápida de uma série de mangá também, que chama Shimanami Tassogari, da Yuki Kamatani. Mas o nome em português é Sonhos ao Amanhecer. É uma série com 4 volumes, tá? É uma série completa já. É uma série muito aclamada. É uma série não, né? É uma série de mangás. Com uma temática LGBTQIA+, né? Que a gente tem a história desse jovem que ele se muda para a cidade e ele fica
completamente assustado que alguém possa ter descoberto a sexualidade dele, né, como um garoto gay, porque ele estava pesquisando uma coisa e apareceu que ele estava assistindo um vídeo pornô, e era um vídeo pornô gay, e aí um amigo olha e fala assim, oxe, você é gay? E aí ele fica em completo uma ansiedade, sabe, um medo, e acaba que ele pensa em acabar com a própria vida, e ele acaba vendo uma pessoa. E essa pessoa, ela acaba voando na frente dele, ele segue ela, porque ele, a primeiro momento, ele achou que ela também estava tentando contra a própria vida. Mas ele acaba seguindo ela e para numa espécie de um ponto de conveniência, uma casa de conveniência. E aí, o que seria essa casa? São onde as pessoas sentam, tomam um café e conversam. E é um lugar seguro para todo mundo. E ele acaba aparecendo por lá, ele conversa com essa pessoa, que no fim da conversa vira para ele e fala assim, eu sou alguém. Sim, nesse tom. É esquisito, é um pouco confuso, mas você vai começar a encaixar as coisas que tem esse alguém, que é a personagem, que é essa pessoa, que a gente não sabe se é uma mulher, se é um homem, se é um espírito, se é uma pessoa real, mas a gente sabe que alguém tem dinheiro e que alguém ajuda esses voluntários que estão nesse centro de apoio a construírem casas. Eles pegam casas abandonadas e reformam para outras pessoas. O Tasuku, ele acaba tendo contato com outras pessoas, com um carinha que estuda com ele, que, aliás, ele meio que tem um crush nesse carinha depois de um tempo, e com uma personagem feminina, que eu não vou me lembrar o nome, gente, perdão, que a gente descobre que ela é uma personagem lésbica, que ela tem um relacionamento com uma mulher já tem um bom tempo, e que o sonho da vida dela é casar, mas por conta da parceira dela não ser uma pessoa assumida, elas não conseguem fazer isso. E é porque eu tô falando mais sobre o primeiro volume, e é muito tocante, é um livro muito interessante sobre amizade, sobre amor, sobre aceitação, tá? E o jeito que o Tasuku vai entendendo, vai conectando as coisas, vendo como ele não tá sozinho, é muito, muito interessante. Esse mangá é da JBC, tá? Então, se vocês quiserem ir atrás, eu recomendo super. É uma leitura super rápida. E são poucos volumes, então dá super para você comprar os 4 de uma vez. Sempre tem promoção. Eu acabei pegando os meus livros, acho que eu não paguei nem R$50 nos 4, gente. É muito, muito bom mesmo. Sim, os mangás da JBC, que é um dos seus na Companhia das Letras, são bastante baratos e possuem uma qualidade muito boa, tanto na questão dos desenhos, quanto na questão do encadernamento de cada um deles. Não deixa a desejar nem nada. É isso, pessoal. Acho que a gente encerrou por aqui. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.